Primaz de Comunicação apresenta Entrevista Primaz. Olá, eu sou Luiz Loureiro e este é o nosso encontro semanal na Entrevista Primaz. O belo-horizontino Kelson Douglas fixou residência no distrito de Passagem de Mariana há aproximadamente 2 anos e meio. Durante mais de 15 anos, ele trabalhou com publicidade e, na região dos Inconfidentes, foi o promotor de 2 edições do Startup Weekend e de um TEDx. Ele é ainda um dos líderes locais do IXDA, Interaction Design Association, diretor criativo da I Love Pixel e curador de conteúdo da Startup Digest. Ao lado de mais 3 pessoas, Kelson integra o Vale dos Inconfidentes, ou Valim, que se apresenta como um ecossistema de empreendedorismo, inovação e incentivo à cultura e soluções para cidades inteligentes dos municípios de Mariana e Ouro Preto. Olá, Kelson, é um prazer tê-lo conosco aqui na Entrevista Primaz. Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite todo mundo. Quer dizer, boa live aí para todo mundo. Ok, participam comigo desta edição os jornalistas Luiz Pereira e Marcelo Sena, além da estudante de jornalismo Mariana Paz. Iniciando então esse nosso bate-papo, Kelson, vamos falar de tradição high-tech. Aqui você atribui essa espécie de levante tecnológico promovido por iniciativas como a Valim, a Stiling e a Gerência NET aqui na região dos Inconfidentes. Bem, aqui na região dos Inconfidentes a gente tem a UFOP, né? E a UFOP, de certa forma, ela traz muito da pesquisa para a região, de pesquisa enfim, do que tem acontecido de mais moderno, e tem muitos alunos que testam isso dentro do laboratório. E aconteceu isso no caso, por exemplo, da Stiling, que a Stiling para quem não conhece, é uma startup que vale aí hoje milhões de reais. Até a última vez que eu tinha olhado, valia cerca de 24 milhões de reais. E conta com mais de 100 funcionários, tem vários deles em São Paulo também. E a Stiling saiu tipo um curso de extensão da UFOP. A Gerência NET já saiu da ideia de algumas pessoas que eram da UFSJ. Então você vê que a universidade pública, principalmente, ela é um grande vetor de inovação em cidades, principalmente naquelas cidades pequenas, onde você não tem grandes marcas que levam a inovação para o mercado, então essa inovação acaba ficando por conta ou de alguém que veio de uma cidade grande e resolve abrir um negócio ali, uma grande indústria tradicional, ou, na maioria dos casos, por causa da universidade. Muito bem, eu vou passar agora a vez ao meu colega jornalista, parceiro aqui na Agência Primaz, Luiz Pereira, que vai te fazer a próxima pergunta. Kelson, com a pandemia do coronavírus, né, negócios dos mais diversos tipos tiveram que se adaptar à tecnologia, né? E a tecnologia é uma das grandes parceiras nesse processo. E como se avalia o impacto da pandemia nas relações comerciais e quais são as expectativas para o mundo de negócios virtuais pós-Covid-19? É uma pergunta um pouco complicada, mas vamos lá. Algumas empresas já estavam trabalhando com transformação digital. Transformação digital seria você ter a ideia digital, a ideia de cultura digital em todos os campos dentro de uma empresa. Tem gente que acha que transformação digital é tipo você hoje usa papel e amanhã você começa a usar um documento do Word ou uma planilha do Excel. Isso não é transformação digital. Isso é só você migrar digitalmente para uma plataforma nova. Mas não quer dizer que uma empresa que faça isso, ela está passando por uma transformação digital. Então, empresas que realmente, de fato, tinham passado por uma transformação digital, hoje, elas estão ou se dando bem, dentro do que a gente pode chamar de dando bem, dentro de uma pandemia mundial, mas elas estão se dando bem, ou pelo menos não estão tendo tanto prejuízo quanto outras. Então, empresas que já tinham a cultura digital, mesmo em negócios tradicionais, estão se dando melhor. Por exemplo, a gente abriu uma startup agora durante a pandemia, chamada Pet Feira, que conectava produtores agroecológicos com a demanda da comunidade.
a gente estava conectando um produtor rural que tinha bem pouco acesso à internet com o pessoal que tem muito acesso à internet. Então, assim, a gente estava fazendo essa ponte através do pé de feira, e com isso a gente acaba fazendo uma transformação digital de um público, de um produtor que antes não teria essa oportunidade, talvez, de vender seu produto através da internet. O que acontece é que hoje tem muita gente que está passando por esse processo de transformação digital na marra, na porrada mesmo, que é o termo técnico, acho que a gente pode usar aqui. O pessoal que hoje está vendendo através do WhatsApp, que está vendendo, anunciando seus produtos no Facebook, no Instagram, tem muita gente que está apanhando porque não pensou em fazer isso antes. Aqui em Mariana, especificamente, onde a gente mora, tem muito empreendedor que está tendo que aprender a fazer isso agora. Como é que atende cliente no WhatsApp? Como é que a gente faz o processo de estoque? O que a gente sabe que saiu ou não do estoque usando só o Excel, porque não dá para ficar fazendo no papel. Nas primeiras semanas ali da pandemia, quando a gente teve a ideia do pé de feira, por exemplo, a gente descobriu que só um supermercado da região tinha um e-commerce. Eu não sei se isso mudou, mas pelo menos outros supermercados hoje já estão atendendo pelo menos pelo WhatsApp. Mas por que que antes esses supermercados não tinham esse e-commerce pronto, entendeu? Então isso mostra como que a pandemia está forçando uma transformação que algumas empresas poderiam ter passado por ela antes, se vissem que de fato a internet é aquele velho jargão, ela veio para ficar. Ok, Kelson. Agora é a vez do Marcelo Sena. Sim. A questão do home office, ela tem sido muito discutida, né, nesses tempos de pandemia, de Covid-19. Em A Terceira Onda, publicado lá em 1980, o Alvin Toffler já pronunciava isso, mas que ele também imaginava que ele seria uma sociedade fundamentalmente voltada para a sustentabilidade, tanto em termos de qualidade de vida, quanto em relação ao meio ambiente. Eu te pergunto o seguinte, você vê relação entre esse conceito e a adoção de trabalho remoto que está acontecendo hoje? Você diz entre sustentabilidade, meio ambiente e home office? Isso, e o home office que está sendo praticado atualmente durante a pandemia. Eu acho que o home office que tem sido praticado agora não é bem um home office, né? Ele é outra coisa. Uma coisa é a gente ter o privilégio de trabalhar de casa, a gente ter preparado para isso. Eu agora estou aqui parece uma oficina mecânica aqui atrás, mas não é o escritório que eu improvisei aqui. Mas eu já trabalhava de home office antes, então eu já tinha um costume de trabalhar de forma digital. Meus parceiros e fornecedores e sócios trabalham também de home office. A gente trabalha assim desde 2015, pelo menos, então para a gente foi normal. Mas agora uma pessoa que nunca trabalhou e agora se vê obrigada a trabalhar em casa, com crianças dentro de casa também, correndo e pulando, assistindo filme, fazendo barulho, sem ter tido um momento ali para criar o costume e para criar um ambiente, a gente não pode dizer que hoje as pessoas estão realmente todas aproveitando o home office. Tem um grupo específico na sociedade que a gente vê que tem se dado bem no home office, mas são pessoas que ou já tinham uma mínima prática disso, ou já previam que em algum momento poderiam fazer isso, trabalhar de home office. Mas o que a gente tem hoje não é o home office ideal de forma alguma. E isso ligado à sustentabilidade, eu não sei até que ponto que também o home office que está sendo feito durante uma pandemia, ele é bem sustentável assim, né? Porque a gente vê que, por exemplo, por causa da pandemia, a gente tem um consumo de eletricidade muito maior do que em outros momentos e picos de eletricidade maior do que em outros momentos, porque tem crianças em casa, tem mais pessoas dentro de casa. A gente tem um pico de uso de internet. Alguns provedores aqui da região já me passaram esse dado, que teve um pico em alguns momentos que antes não existiam. E aí, esse pico aumenta o processamento dos servidores também. Isso acaba impactando o meio ambiente também. Então, assim, eu acho que o que a gente tem experimentado hoje não é a melhor experiência de home office, nem para quem está trabalhando em casa, e nem para o meio ambiente ainda. Apesar de eu ser totalmente a favor de home office, eu acho assim que quem deveria tentar pelo menos alguns dias trabalhar de casa, acho que sim, seria essencial, mas não acho que a experiência de agora é a melhor.
Kelson, agora é a vez da Mariana Paz, a estudante de jornalismo aqui na UFOP e nossa estagiária na Agência Primas. Boa tarde, Kelson. Boa tarde. Tudo bem? O professor André Miceli, da Fundação Getúlio Vargas, estima que o home office deve crescer 30% após a estabilização dos casos da Covid-19 e retomada das atividades. Ele considera que esse é um caminho sem volta e que as empresas devem passar por uma profunda mudança em suas culturas organizacionais. Por outro lado, uma reportagem do El País Brasil, publicada há alguns dias, revela que as desigualdades econômicas também se refletem na possibilidade de adoção dessa modalidade de trabalho. Em um país com tantas desigualdades, quais os desafios que, na sua opinião, ainda precisam ser encarados e superados para a ampliação do home office? Nossa, muita coisa tem que ser resolvido. E se a gente pensar assim, o que tem que ser resolvido localmente, no nosso caso, aqui na região dos Confidentes, vai mais longe ainda. Eu acho que, primeiro, a gente teria que ter mais pessoas trabalhando em serviços que podem ser executados pela internet. Eu acho que não é o caso da maioria. Vide o tanto de empregado precarizado, de pessoas precarizadas que estão na rua trabalhando de bike ou de moto. Então a gente vê que não é todo mundo mesmo que pode trabalhar de home office. Além disso, tem alguns problemas que acontecem com o home office quando as empresas não dão uma força para que isso aconteça. Porque, assim, o que acontece? Se você vai trabalhar de home office, quem que vai cuidar, quem vai pagar pela sua poltrona, que antes seria a empresa? Quem que vai pagar pela melhor poltrona para você? Quem que vai pagar pela sua internet? Se você está de home office, é a empresa? É você? Acho que a gente hoje não tem uma legislação tão boa para fazer com que o home office dê esse salto, porque as empresas dificilmente, é difícil encontrar uma empresa que, por exemplo, pegou o valor do vale transporte que não está sendo usado e transferiu para o trabalhador de outra forma. Então, não existe isso acontecendo hoje. Então, eu gostaria que sim, mais pessoas pudessem trabalhar de home office, mas eu acho muito difícil, porque a gente tem que primeiro mudar alguns pontos na legislação que hoje não está a favor de quem iria trabalhar do home office. Ia ser só um motivo para precarizar ainda mais o trabalho que já existe. Acho que a nossa infraestrutura de internet ela é muito fraca, então isso também não ajudaria tanto. Outro ponto também que eu acho que para melhorar aí, né, o que poderia acontecer de um levante de mais pessoas trabalhando de home office, seria mais pessoas trabalhando com design, trabalhando com criação de conteúdo, trabalhando com programação. Hoje a gente sabe que tem uma falta de profissionais que possam trabalhar com programação no mercado. Empresas acabam pegando de fora ou de algumas regiões bem específicas do país. Então, enquanto a gente não tiver um maior número de mão de obra que possa trabalhar de home office, não adianta só a empresa querer, mesmo aquelas que vão dar uma força para que isso aconteça, não adianta, não vai acontecer. Precisa mexer em muito mais coisas do que só fornecer a opção do home office para o trabalhador. Ok, Kelson, você, no início da nossa entrevista, você mencionou que na nossa região aqui praticamente inexistia o e-commerce, né, quando começou a pandemia. Mas durante uma entrevista que foi feita com o Rubens Nunes, gestor da Cian, ele mencionou um projeto em andamento de criação de um sistema de e-commerce em Mariana e citou seu nome como um dos idealizadores, né? No que consiste esse projeto e qual é a etapa atual dele? Bem, a gente tem alguns projetos dentro do Valim que envolvem economia hiperlocal e que envolve a criação de um sistema de e-commerce para a comunidade. Alguns estão em fase já de implementação e de testes, outros a gente ainda está em fase de produção. Eu não sei especificamente de qual desses projetos o Rubens estava comentando na época, mas, por exemplo, hoje a gente já está pensando em fazer um teste de economia hiperlocal em Passagem de Mariana, que é onde eu moro. Por quê? Porque aqui é um distrito que é bem empreendedor. Eu fiz um projeto de raspagem de dados dos MEIs de Mariana no começo do ano,
para entender qual era o perfil do MEI marianense. Isso com dados do próprio Sebrae, que eu peguei junto com a prefeitura, e aí eu vi que se Passagem de Mariana fosse um bairro, seria o terceiro maior bairro em número de empreendedores de Mariana. Ele tem muitos empreendedores aqui. Então é um ótimo lugar para se fazer um teste, porque além de ter muito empreendedor, é um lugar que é um pouco mais afastado do centro do município, então, enfim, fica interessante fazer, tem uma proximidade aí com Ouro Preto, então aqui é interessante fazer esse teste. Aqui em breve a gente vai começar a fazer esse teste de um e-commerce aberto para os empreendedores daqui. Mas antes da gente falar de ter um e-commerce, a gente precisa falar da transformação digital desses empreendedores. Porque já existem plataformas que os empreendedores de Mariana poderiam utilizar há mais de 10 anos. O Mercado Livre já existe há muito tempo. Quantos empreendedores de Mariana vendem no Mercado Livre? Vender por Facebook e por Instagram não é de hoje que existe. Existe muito tempo que essas plataformas entregam essas facilidades. Vender no iFood, vender em algum aplicativo de alimentação também já existe. Nem por isso os empreendedores, o pessoal que pode vender, está lá. Então por que eles não estão lá? Por que a gente vê filas e mais filas de pessoas no banco e nas lotéricas quando sai pagamento ou quando tem que fazer um mísero pagamento de um boleto? Porque as pessoas daqui da cidade ainda não estão acostumadas a confiar no aplicativo do banco, não acham que é confiável passar o número da conta bancária da agência, mesmo sendo o aplicativo oficial do banco. Muitos empreendedores em Mariana não têm uma maquininha de cartão para levar até a pessoa para vender no crédito ou no débito. Então, se esses empreendedores ainda não têm essa confiança na internet, em fazer transações na internet, entregar um e-commerce para eles não vai adiantar absolutamente nada. A pessoa, o empreendedor, ele tem que saber vender online e ter uma cultura digital, não só saber vender online. A plataforma não faz milagre. Então a gente primeiro está cuidando da transformação digital antes de entregar a plataforma. Ok, Kelson, nós vamos fazer uma ligeira pausa na nossa entrevista para uma mensagem de nossos patrocinadores. Do alicerce ao acabamento com mais qualidade, material de construção é aqui. Vem pra Donfim, tem o melhor preço da cidade. Donfim Construção e Acabamento. Donfim Construção e Acabamento. O melhor atendimento e toda a variedade. Pisos e revestimentos mais completo da cidade. Donfim Construção e Acabamento. Donfim Construção e Acabamento. Fone 3557-1605. Voltamos com a nossa entrevista primaz dessa semana, recebendo o Kelson Douglas. Kelson, o conceito de startup geralmente é ligado a grandes cidades ou polos tecnológicos. Quais seriam as vantagens e desvantagens de empreender com tecnologia no interior, numa região como a nossa, aqui da região dos Inconfidentes, Mariana, Ouro Preto, etc.? Tem muita desvantagem em empreender aqui com startup, mas tem muito mais vantagens do que desvantagens. No ano passado, inclusive, eu estava fazendo um programa, uma série de podcasts falando justamente disso, de por que empreender com startups em cidades do interior. Eu entrevistei o pessoal de uma startup gigante que tem lá em Uberaba, e o dono dessa startup, ele comentou comigo que era horrível empreender no interior. Pelo amor de Deus, me tira daqui. Ele já tinha sumido, foi lá para São Paulo, foi para lá, que era muito melhor. E ele falou que não era uma boa ideia. Mas tem outros empreendedores que eu entrevistei, donos de startups, que já confirmaram que sim, é bom investir em cidades do interior. A Gerencianet, por exemplo, ela está em Ouro Preto e não sai daqui, não é à toa. E o que é que faz essas empresas ficarem em cidades do interior? Por que é bom investir? Primeiro, a gente tem que ver qual cidade do interior que você vai investir. A gente está em Mariana. Ouro Preto fica, aqui para mim, fica 6 quilômetros, mas enfim, fica 11, 14 quilômetros de Mariana, né? Só que, olha só que legal, em Ouro Preto, a gente tem uma lei de incentivo à inovação por lá. Então, empresas de base tecnológica ou startups que ficarem sediadas em Ouro Preto, elas têm isenção fiscal, elas vão pagar aí 2% apenas. Ao mesmo tempo, em Santa Bárbara, que não tem ainda um caso de startup, infelizmente, a prefeitura de lá já lançou uma lei de incentivo à inovação, em 2019, 2018, se eu não me engano. Então lá também eles já têm a lei pronta
Se eu quiser pegar minha empresa e levar para lá, que é de base tecnológica, eu vou ter isenção fiscal em Santa Bárbara, em Ouro Preto. Congonhas tem um hub de tecnologia, que eu, inclusive, colaborei bastante com eles lá no surgimento desse hub. Então, assim, tem cidades aqui em volta que, se você cria uma startup, se você quer levar um projeto para lá, você vai ter isenção fiscal, você tem a UFOP, você tem o FSJ, tem o IF, que vai ter mão de obra capaz de te ajudar com programação, com design, com infra. Aqui a gente tem fibra ótica, em Santa Bárbara tem fibra ótica, Ouro Preto, Congonhas. Agora, você vai levar sua startup para um lugar que vai te entregar mais benefícios. Se Ouro Preto você tem o FOP, e aqui também tem, então, assim, mão de obra a gente vai ter nos dois lugares. Porém, lá eu pago menos imposto do que aqui, por que eu vou levar minha startup para Mariana e não para Ouro Preto? Então, existem vários benefícios em ficar no interior, até porque, assim, você paga menos para ter uma startup no interior, a mão de obra, ainda que você pague o mesmo que em Belo Horizonte, a qualidade de vida de quem vai morar no interior é melhor, e isso aí atrai muita mão de obra especializada. Então, assim, tem vários benefícios, mas você precisa escolher a cidade do interior que já está preparada para receber startups. Elson, como foi dito na abertura da entrevista, o Valim se define como um ecossistema de empreendedorismo, inovação, cultura e tecnologia de Mariana e Ouro Preto. O que exatamente isso significa e como esse conceito de ecossistema é aplicado na Valim? Bom, existem comunidades, ecossistemas iguais ao Valim em vários lugares do país, inclusive em Minas. Eu posso falar aí do Zebu Valley, que é de Uberaba, a Colmeia de Uberlândia, o São Pedro Valley de Belo Horizonte, posso falar do Diamond Valley, que é lá de Diamantina, 040 e Juiz de Fora, enfim, tem várias comunidades no Brasil. Então, assim, comunidades de startup, comunidades de tecnologia, igual a nossa, tem em vários lugares, que são lugares onde você tinha ali a universidade, você tinha alguns empreendedores que têm esse foco na tecnologia e na inovação, e se junta todo mundo ali e forma a comunidade, que foi o que aconteceu aqui. Só que em nenhuma outra comunidade a gente viu um apelo para cultura também. E isso, especificamente para mim, é muito importante, e para quem está com a gente no Vale na Frente também. Por quê? Porque a cultura da região, ela impacta pra caramba no tipo de projeto que você vai lançar, no tipo de design que você vai fazer, no tipo de conteúdo. Então não faz sentido você ter uma comunidade de startup que não abrace também a cultura regional. Não faz muito sentido. E quando a gente está falando de uma região histórica como é a dos Inconfidentes, que é o berço do estado, não faz sentido a gente criar uma comunidade de startups e uma comunidade de inovação que não olhe para a economia, que também não olhe para a cultura, né? Então, a gente abraçou isso. E como que a gente abraça a cultura também? Tentando inovar em projetos culturais ou criando projetos culturais com o pé dentro da inovação. E, às vezes, a inovação não precisa ser tecnológica. A gente levou, por exemplo, um projeto de um festival de jazz de rua para Passagem, para a prefeitura. Por quê? Aqui a gente tem bandas centenárias e que não tocam jazz. E por que não tocam? Porque o jazz, ele originalmente não é aqui do Brasil, enfim, é mais presente nos Estados Unidos e não teve esse contato anteriormente para cá. Então, fazer um festival de jazz de rua em Passagem de Mariana já seria algo inovador. E a gente poder fazer isso com uma cultura digital por trás, auxiliando, seria algo bastante diferente para a regionalidade daqui. Elson, no site do Vale dos Inconfidentes, é descrito que todos os projetos e eventos do Valim estão alinhados com a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. Como que se dá esse alinhamento e como que é possível praticar o desenvolvimento sustentável na região que foi palco de um dos maiores desastres ambientais do mundo? Então, primeiro a gente vê ali os 17 pontos principais da agenda sustentável, e tem vários desses pontos nos quais a tecnologia e inovação são bastante presentes. A gente traz todos esses pontos para dentro do Valim sempre. Então, a gente não faz nenhum evento que não esteja alinhado
com pelo menos 3 desses objetivos da ONU, né? Então, a primeira coisa que a gente faz é isso. O outro ponto que você levantou, ele é bem interessante, inclusive, porque eu, particularmente, e mais pessoas que estão no Vale também, a gente acredita que Mariana, especificamente, é o melhor lugar para a gente trabalhar esses objetivos e é o melhor lugar para a gente trabalhar de forma sustentável a tecnologia, justamente por causa do que aconteceu aqui em 2015. Por quê? Se a gente olhar quais são as propostas que pessoas não ligadas à inovação e à tecnologia trazem para a economia de Mariana, elas não são propostas, na maioria das vezes, sustentáveis. Você montar um distrito industrial em Mariana é zero sustentável. Não tem nada a ver. Você montar uma indústria têxtil em Mariana não é nada sustentável. Então, quando a gente fala de tecnologia, a gente está falando de energia limpa, muitas das vezes, a gente está falando de empresas que pagam bem os funcionários e que, na maioria das vezes, não vão poluir ainda mais o ambiente que já está poluído. E a gente, com tecnologia, consegue melhorar alguns segmentos da economia que hoje não tem muito impacto no PIB de Mariana. Por exemplo, por que a gente tem pouco investimento tecnológico no trabalhador rural, que é menos de 2% do PIB aqui vem da agropecuária? Por que a gente não investe na tecnologia para essa galera? Por que a gente não leva a fibra ótica, não ensina eles a programar? Por que não ensina eles a vender online? Por que não faz com que, enfim, crie políticas públicas para eles venderem melhor dentro da própria cidade? Então, assim, quando a gente fala de Mariana, a primeira coisa que quem é de fora pensa é no rompimento da barragem mesmo. Talvez daqui a algum tempo as pessoas vão lembrar do rompimento e também do caso estratosférico de coronavírus na cidade. Mas, por enquanto, a única desgraça que pegou a cidade foi só o rompimento da barragem mesmo. Então, a gente tem que ter um cuidado para melhorar essa visão que Mariana tem lá fora. E esse cuidado pode vir através da inovação e da tecnologia e inovação de outros segmentos tradicionais do mercado. Ouro Preto figurou recentemente entre as cidades mais inteligentes do Brasil. O que isso significa? E o que pode ser feito para aumentar essa inteligência na cidade de Mariana, por exemplo? Isso é muito bom, né? Tem lá no Valim, lá no site, a gente publicou uma entrevista até em áudio mesmo com o pessoal de tecnologia da informação da Prefeitura de Ouro Preto. Porque quando saiu a lista da Connect Smart Cities, da Urban City, que foi quem fez o ranking, muita gente perguntou, mas o que Ouro Preto está fazendo nessa lista? O que tem de inteligente Ouro Preto? E Ouro Preto tem vários projetos de inteligência para a cidade. Tem governança inteligente com a prefeitura, que tem uma participação bem forte com a comunidade. Eles levaram a internet para basicamente todas as escolas, se eu não me engano. Os postos de saúde de lá também são conectados. Eles têm uma base unificada de dados ali de alunos, professores, de tudo. Então, você consegue acessar informações, o cidadão de Ouro Preto consegue acessar informações que são interessantes para ele no dia a dia, numa base criada pelo Estado, ou seja, pela Prefeitura. E, enfim, eles entregam muito através de conexão ali dentro da cidade. Agora, Mariana, num ranking do Connect Smart City, acho que a única parte que Mariana teve um pouquinho de pontuação ali dentro foi na parte de segurança, e isso no ranking de 2018, se eu não me engano, porque o ranking do Connect Smart City, eles pegam ali urbanismo, saúde, educação, empreendedorismo, e Mariana só pontuou bem em segurança na época. Mariana, a primeira coisa que eu acho que deveria fazer, e é um ponto que a gente levanta bastante mesmo, eu especificamente levanto bastante no Valim, já levei para a prefeitura alguns projetos, é que Mariana tem que ter um foco em se transformar numa cidade inteligente. Porém, não é ser uma cidade digital, ser uma cidade tecnológica, high-tech, é ser uma cidade inteligente. Uma cidade, para ser inteligente, tem que fazer nada mais, nada menos do que o que ela deve fazer normalmente, sem pensar num ranking de Connect Smart City. Se Mariana, de fato, fizesse o beabá, fizesse tudo direitinho, ela automaticamente ganharia pontos como cidade inteligente.
Mas a gente está muito aquém disso. A gente é um rio que dá nome. O primeiro nome de Mariana veio do rio que corta a cidade. Esse rio é totalmente poluído. Não tem nenhum projeto para limpeza desse rio. A gente tem vários problemas na cidade que, se fossem resolvidos de forma simples, daria a Mariana mais pontuações dentro do ranking do Conect Smart Cities. Muito bem, Kelson. Eu queria fazer uma colocação aqui, retomando um pouco algumas coisas que você disse. Há alguns anos, a administração municipal de Mariana vem insistindo no conceito de distrito industrial que você mencionou. E ela tenta atrair empresas para a cidade, e até agora a ideia não vingou, mesmo com linhas de crédito abertas no BDMG, participação da Fundação Renova e da Agência de Promoção de Investimento e Comércio Exterior de Minas Gerais, o INDE. Mas você também disse que a questão de um dos atrativos para a instalação de empresas tecnológicas, digamos assim, é a isenção ou redução de impostos. Como é que você responde a essa aparente contradição numa cidade que precisa aumentar a oferta de mão de obra, mas também precisa achar meios de diminuir a quase absoluta dependência dos impostos gerados pelas mineradoras? Certo. Só isenção fiscal para a empresa não resolve nada. Aliás, isenção fiscal única e exclusiva só traz problemas para lugares onde aposta nisso. Tem uma escritora que eu gosto muito, que chama Mariana Mazzucato, que ela tem um livro que chama O Estado Empreendedor, e é muito bom. Ela tem um TED Talks também muito bom, onde ela fala justamente disso, como que o Estado tem que empreender. E o Estado empreender não é dar isenção fiscal à torta e à direita. Não é isso que deve ser feito. É interessante dar isenção fiscal também, mas quando eu estava falando, por exemplo, de startups, eu falei da mão de obra local, da infraestrutura local ser boa, de vários pontos. A isenção fiscal é só um ponto que pode ou não ser decisivo, mas é um dos pontos dentre vários. Aqui no caso de Mariana, não adianta a prefeitura, ou seja lá quem for, querer atrair uma indústria para cá sem entregar mais do que isenção fiscal para ela. Porque senão a gente vai ter uma Samarco parte 2 do retorno, ou uma Vale, qualquer coisa assim, que só vem, extrai o que tem de extrair, sai fora e deixa bem pouco para a cidade, de fato, assim. Então a gente precisa pensar de forma inteligente mesmo, em como atrair empresas que conversam com o que a gente tem aqui e conversam com o que Mariana gostaria de ser. A gente precisa ter um projeto futuro de cidade. Se a gente não tiver isso, não adianta a gente trazer uma empresa só para tapar buraco de falta de emprego na região. Porque qual emprego que você vai trazer? Quando teve a conversa de trazer uma empresa, por exemplo, uma indústria de aviária para cá, de carne, quanto que é o salário médio de uma pessoa que trabalha nesse tipo de empresa? É salário mínimo. E qual que é o tipo de estresse que esse trabalhador vai ter? Quantas vagas de emprego seriam abertas com essa empresa? Uma indústria têxtil, quanto que ganha um trabalhador da indústria têxtil? E quais são os malefícios que essa indústria pode trazer para o meio ambiente daqui, que já é zoado pra caramba por causa de várias outras coisas? Então, assim, qual tipo de empresa que a gente de fato pode trazer para a cidade? E eu não estou falando só de empresas de base tecnológica. A gente, igual eu falei, pode investir na agricultura familiar local, a gente pode investir em vários outros pontos que existem na indústria criativa regional, que já é forte, mas poderia se tornar ainda mais forte. A gente tem o Parque do Itapecolomi aqui, onde boa parte dele, a região dele fica em Mariana, mas a pessoa que quer andar pelo parque tem que ir em Ouro Preto, não tem um portão de abertura do parque dentro de Mariana. E isso afetaria totalmente o turismo da região, que é zoado. A gente apanha feio pro turismo de Ouro Preto. Por que o turismo daqui é tão ruim? Então, assim, tem vários pontos aqui que a gente poderia trabalhar para melhorar a economia da cidade e, com isso, atrair empresas interessantes para a cidade, para cá, que pagariam melhor e não iam danificar tanto. Só isenção fiscal não adianta, até porque a gente nem tem infraestrutura de eletricidade e, às vezes, asfalto para comportar algumas empresas que poderiam vir para cá. Eu gostaria que você comentasse sobre esse termo do Vale de Silício Ouropretano, né? Como essas indústrias de tecnologia, especialmente no caso de Ouro Preto, por ser uma cidade turística, como essas iniciativas
ajudam a reciclar esses rejeitos produzidos pelas mineradoras da região? Tá, são duas perguntas aí, então. Sobre Vale do Silício. Primeiro, eu odeio esse termo do Vale do Silício de algum lugar. Eu tenho um certo nojinho do termo Vale do Silício. A gente tem vales mais interessantes aqui. Como Vale dos Inconfidentes, não precisa puxar Vale do Silício, até porque não tem silício aqui, pô. Enfim, eu acho que Ouro Preto e Mariana formam um vale realmente de tecnologia que é interessante, puxado bastante por causa de Ouro Preto, mas não dá para esquecer que a gente tem a Lia Marinha aqui em Mariana, que é uma empresa gigante que participou de um campeonato no MIT. Agora, ia participar agora em começo do ano, ou participou, não lembro ao certo. Então, assim, tem a Lia Marinha aqui. O Valinho, a base dele é em Mariana. Então, assim, tem muita empresa em Ouro Preto, mas Ouro Preto não está sozinho aí nisso. Então, vale lembrar disso. E outro ponto que eu acho interessante que é o seguinte, essa ideia de ter um vale aqui é muito interessante porque ajuda a atrair, porque dá a ideia de que a gente não tem só uma outra empresa que, por sorte, ou por algum aspecto random da vida surgiu na cidade. A gente vê que tem outros casos, não existe só a Gerencianet e Stiling, tem também a Use Mobile do Conrado, enfim, tem mais empresas por aí. Já teve a S31 da Marcela, que foi uma empresa que é uma startup onde ela criou um adesivo que você colocava na carne e esse adesivo indicava se a carne estava boa ou não para o consumo durante o transporte. E foi uma startup que foi acelerada pela Feng Lab. Tem várias outras, então tem vários casos por aí. Eu acho interessante ter esse vale aqui. Agora, existe também esse lado do vale, que são as empresas que são ligadas a Samarco, que são ligadas às mineradoras, que são as empresas do complexo mineral, né? Especificamente, que saíram do projeto do Mineral, que é um evento da Samarco, onde eles apoiam iniciativas de base tecnológica que ajudam a tratar os rejeitos. A linha Marinha, inclusive, depois acabou indo também para esse lado, de ajudar bem a parte da mineração, assim. Eu acho que tem prós e contras aí. O lado bom é que a gente vê que tem gente tentando resolver problemas, tem realmente várias pessoas pesquisando e forçando aí para encontrar soluções de problemas, soluções criativas e tecnológicas para problemas das mineradoras. E eu acho isso super interessante mesmo. Acho muito bom. Porém, isso aí também tem um problema que é você perpetuar a mineração. Pois, afinal de contas, quem vai ficar com essa verba e você só está ajudando a mineração a se manter, a uma grande indústria se manter no lugar. Então, assim, tem prós e contras, mas eu tendo a ver um lado positivo um pouco maior, porque é melhor a gente ter aqui na nossa região pessoas que trabalham na mineração, porém na parte de tecnologia, na parte da pesquisa, do que só chão de fábrica, que você sabe, todo mundo sabe quanto que vai ganhar, como que é precarizado bastante a mão de obra. Muito bem, Kelson. Eu acho que nós tivemos aqui uma ideia, né, de todo esse seu trabalho e de todas essas suas ideias que a gente espera que possam florescer aqui na cidade. Nós vamos precisar encerrar, infelizmente, a entrevista, mas eu gostaria que você colocasse um pouco, para finalizar, da sua motivação para estar aqui, de forma que talvez isso possa servir também como motivação para todos aqueles empreendedores que ainda não efetivamente colocaram essas suas ideias em prática. Bem, primeiro eu queria agradecer o convite de estar aqui com vocês hoje e falar um pouco sobre os projetos que a gente tem no Valim, sobre vida, universo e tudo mais. Mas eu acho o seguinte, que empreendedores que queiram investir em inovação, em tecnologia, desenvolvimento em cidades do interior como Mariana, Ouro Preto e outras, tem muito a ganhar, porque, primeiro, qualidade de vida mesmo. Todo mundo que vai empreender no interior vai ter uma qualidade muito melhor do que ter na cidade. Outro, que aqui a gente consegue, de fato, ver o impacto que uma boa ideia tem na comunidade. A coisa é você criar uma startup em Belo Horizonte, onde tem 2,5 milhões de pessoas e está todo mundo careca de trabalhar em startup em alguns lugares. Agora, quando você monta uma startup, monta um projeto numa cidade igual Mariana, você vê pessoas que achavam que não ia ter oportunidade de trabalhar com esse tipo de segmento.
E aí você vê o empenho que elas têm, como que isso afeta a vida. Às vezes a pessoa antes pensava em ser advogado, ou até trabalhar para mineradora, e aí ela encontra um caminho dentro do mundo de inovação e tecnologia e muda completamente o que seria da vida dela, e isso é muito interessante, isso é muito bom. E outra, que quando você leva cases de startups, pequenas ou grandes, para uma cidade do interior, você leva a cultura digital para aquele lugar. E aí, com cultura digital, você vê que as pessoas começam a falar mais de tecnologia, termos de tecnologia começam a entrar no dia a dia das pessoas da comunidade, e isso faz com que elas queiram estudar aquilo, entender mais aquilo, e, enfim, isso impacta positivamente muito. Então, além do benefício próprio que todo mundo tem de ter uma startup, de ter um projeto de inovação no interior, tem o benefício que você leva diretamente para a comunidade, que no interior fica mais fácil de ver isso no dia a dia. Muito bem, Kelson, nós é que agradecemos a sua disponibilidade em falar conosco. É muito bom a gente saber que existem perspectivas para a nossa região, né? E abrir essas ideias, não ficarmos apenas naquela questão de recuperar a mineração, etc. Te agradeço muito, agradeço a participação da Mariana, do Luiz e do Marcelo Sena, e agradeço a você que nos assiste, que nos ouve, prometendo voltar na próxima semana com mais uma entrevista Primaz. Obrigado e até lá.